Paz seja convosco. Que ao cantar a Ele a glória, você saiba que o seu pecado não glorifica a Deus. Que quando você decidir fazer o que não é da vontade do Senhor, você saiba que Ele está sentado no trono. E quando você for tentado na sua carne, você lembre que o dia do juízo está chegando. Nós louvamos e adoramos ao Senhor, e é agradável a Deus os nossos louvores. Mais agradável a Deus é a obediência à sua palavra. Quero saudar os meus irmãos e minhas irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em especial os nossos visitantes, Wellington e Mary. Que Deus esteja com vocês, que vocês possam receber uma porção da palavra de Deus nessa noite. Em nosso último encontro, iniciamos a meditação formal do livro de Amós. Observamos as informações iniciais que localizam o livro de Amós dentro do contexto histórico e pontuamos todos os objetivos que Amós teve ao escrever aquele livro. O profeta literalmente prepara os seus ouvintes para as exortações com aquilo que será dito. É tirado todo o engano sobre a ideia de que o povo de Deus não vai passar sob juízo, que nós somos isentos de culpas. O clamor que Amós faz é um clamor que não sai da boca de Amós, mas sai da boca do próprio Deus, que ruge como um leão. Não como um leão ele ruge, mas ele é o leão, e ele ruge. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós. Livro de Amós, capítulo 1, versos 1 em diante. Exceto a Aisla, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 1, verso 1 em diante. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não sustaria o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Hazael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e eliminarei o morador de Biquiat-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Senhor Deus, louvamos o teu nome pela sua santa e bendita palavra, palavra que transcende épocas, eras e gerações, e nos alcança nesta noite, Pai. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, nos dê o espírito de entendimento, que nós possamos receber direto do teu altar de graça as exortações e as direções que procedem de ti. Peço, Pai, que o Senhor me capacite a ser um instrumento da tua vontade, a trazer uma mensagem santa, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O título dessa palavra é Ameaças contra diversas nações.
Os dois versículos que nós começamos a meditar na semana passada, e vamos dar continuidade nesta noite, é o verso 1 e 2 que eu vou ler novamente. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, os prados dos pastores estarão de luto, secar-se-á o cimo ou o cume do Carmelo. Amós, ele tem como primeira premissa falar sobre o nome do Senhor, um nome que é divino. A primeira coisa que Amós deseja é que você ouça a voz de Deus. Você reconheça a voz do leão da tribo de Judá. Que você consiga discernir aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor rugirá. E o objetivo do rugir de Deus é que a primeira coisa que você tenha é prestar atenção em quem está falando. Quando você está no local e você ouve um ruído, você se espanta, você se assusta, para só então você realmente prestar atenção naquilo que está acontecendo. E aqui ele está falando de um leão. Naquela região haviam leões. Nós falamos na semana passada sobre a questão de Sansão, que ele estava andando nas vinhas de Tímina, ele encontra o leão rugindo e ele, com a força sobrenatural do Senhor, ele rasga o leão no meio. Mas antes dele rasgar o leão, ele ouviu o rugido. E o Senhor, ele tem rugido. Filipe disse, com certeza, Deus está voltando. E ele trouxe exatamente essa reflexão, essa preparação da palavra, dizendo: ouça a voz do Senhor, ouça o rugido do Senhor, para depois você começar a prestar atenção no que Ele está fazendo, porque Ele vai agir. Quem é o Senhor? Quem é esse Deus? Como o restante da Bíblia, Amós associa o nome de Deus com a revelação que Ele mesmo faz de si e de seu povo, através de Moisés no Êxodo. Ele se apresenta de primeira instância para Moisés no Êxodo. E ele se apresenta de uma forma, uma manifestação ali, dentro da sarça ardente. Quando Moisés chega, ele se apresenta como aquele que é santo. Em Gênesis já se falava da questão da santidade de Deus, mas de maneira implícita. Mas quando acontece em Moisés, dentro do livro de Êxodo, o que acontece é que é uma manifestação declarada. O primeiro passo nessa revelação foi a declaração da santidade de Deus, uma verdade claramente implícita em Gênesis. Quando nós olhamos a sequência das narrativas de Êxodo, nós vemos que no clímax dessa revelação aparece a figura de Deus se manifestando através de uma sarça ardente, se manifestando através do fogo. Os nossos queridos irmãos pentecostais, eles pedem que desça fogo. Fogo em nenhum lugar nas Escrituras Sagradas é associado com coisa boa, mas é associado com o juízo de Deus. Mesmo no Pentecoste, a manifestação ali é uma manifestação como de fogo. Já falamos sobre isso. E as pessoas continuam pedindo, descendo fogo, desce fogo, desce fogo. E aí, Deus ele aceita a sua petição, e Ele faz um juízo sobre a sua vida. E você está apenas recebendo aquilo que você está pedindo. O fogo. Fogo é algo que consome. Fogo é algo que transforma. Fogo é algo que gera dor. A mudança, ela gera dor. A cruz significa dor, significa mudança. A revelação do nome de Deus é equiparada e declarada à santidade dele. Quando você pensar em Deus, pense na santidade. Quando você pensar, quando você canta o hino, a Ele a glória, você tem que lembrar que Ele é santo. E se você está com as suas mãos imundas, você levanta as mãos aos céus e Ele tem nojo dessa situação. Ele olhava para a situação do povo de Israel e falava assim: eu tenho nojo das festas de lua nova que vocês fazem. E nós só podemos nos apresentar diante dele por causa do sangue do Cordeiro. As mãos mais sujas são as minhas, depois vem de vocês. E eu ouso levantar as minhas mãos aos céus, imundas que são, por causa do sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Quando Deus declara o seu nome, Ele está oferecendo uma declaração resumida de quem Ele é.
Duas coisas, portanto, convergem nos capítulos iniciais de Êxodo. A primeira coisa, a revelação desse atributo divino, a santidade, que tanto o Êxodo como o restante da Bíblia insistem em ser a verdade fundamental sobre tudo que cerca Deus. Santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. E a segunda verdade que aparece é que o nome de Yahvé, YHWH, que é um nome impronunciável, Yahvé, com o qual Deus escolheu expressar a verdade eterna sobre si mesmo. Ele decidiu colocar o nome dele daquela forma. Êxodo 3,15. Deixa Amós aberto, por gentileza. Êxodo, capítulo 3, verso 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Yahvé, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração, e o meu nome é santo. Amós pensa de maneira muito precisa sobre o Deus que se revelou a Moisés, e assim se sente na obrigação de ameaçar repetidas vezes com o julgamento de fogo. E aí a Raiane me pegou lá fora e falou assim: pastor Paulo, o senhor não vai dar uma aliviada não? De manhã é depravação total em Ezequiel, depois vai para a depravação lá em 1 Tessalonicenses, a gente vê a condição do ser humano, e aí à noite é mais pancada. É exatamente o que Amós está fazendo, porque ele sabe que o juízo vem como fogo. O fogo ele não espera. O fogo, quando ele começa, ele vai tomando tudo. Se você vê um automóvel pegando fogo, se você vê uma casa pegando fogo, você vê que em pouco tempo, mesmo com a ação dos bombeiros, a perda é praticamente total. Esse é o juízo de Deus. A pressa, a rapidez, a necessidade. Amós escreve Yahvé como aquele que fala do lugar que escolheu para colocar o seu altar. E a expressão visível da ira e da misericórdia que junta definem a sua natureza santa. Ele é santo, mas ele é irado, e sendo irado ele também é misericordioso. São características do nosso Deus. Esse lugar onde ele se assenta é o lugar da ira, mas também é o lugar da misericórdia. Era o lugar da ira porque ali se pagava o preço do sacrifício do pecado com a morte. Ali ovelhas morriam. E ali morreu Cristo para me salvar e te salvar. O sangue foi derramado. Mas no mesmo lugar em que havia o sangue, também havia a misericórdia. O sacrifício de Cristo foi contado como válido, e você diante do Pai tem as vestes limpas e alvas como a neve. Aleluia. Levítico 17:11. Levíticos 17:11 diz assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Se Deus não está na jogada... eu li Êxodo, desculpa. Obrigado. 126. Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. A ação da misericórdia junto com a ação da ira. A ação da ira exige o sacrifício, e a ação da misericórdia recebe. Ajuda a Rayane lá, que ela está com a perna doendo, por favor. E a ação da misericórdia de Deus faz com que o sacrifício seja aceito. Quando nós olhamos para Deus, nós podemos pensar: a ação de Deus é uma ação paciente. A providência, o agir dele é paciente. Para nós, misericórdia e ira são antônimos. Como você consegue alinhar a misericórdia e a ira? Para nós são irreconciliáveis, uma cancela a outra. A combinação perfeita de ambas na natureza divina é algo além da minha e da sua imaginação. Nós não conseguimos ver um Deus irado nos repreendendo e mesmo assim agindo de misericórdia conosco. Nós não conseguimos ver
o agir de Deus nas nossas vidas como misericórdia. Nós não conseguimos aceitar o mal de Deus sobre as nossas vidas como sendo uma ação de misericórdia. Nós reputamos como uma ação de Satanás. E não é. Quando a coisa acontece na nossa vida, não é agir do diabo. O diabo, ele não é nada. Ele é somente a criatura, é somente um agente de Deus. Deus, ele está agindo com a ira dele. E ele age com força, e ele age com poder. Quando Amós entendeu o caráter do seu Deus, viu que o rugido de condenação e julgamento só vinha quando a paciência da misericórdia tinha esperado muito tempo, e em vão, por arrependimento e por mudança de vida. Então Deus, ele sempre define um tempo. Ele expressa uma necessidade, ele define um tempo, ele aguarda que os homens, eles se arrependam. Então, vez após vez, palavra após palavra, tem sido proclamado e declarado: se arrependa. Ouça o rugido do leão e mude o seu comportamento. E você acha que é simplesmente mais uma coisa que está sendo passada? Felipe, senta, depois você pega isso, não esquenta a cabeça não. Senta aí, depois você pega. Não se preocupa não. O máximo vai subir um cheirinho aqui, que vai ser melhor que o cheiro do inferno. Pode ter certeza. Este é o significado dessa condição da frase de Amós: sempre, sempre, por 3 transgressões e por 4. Ele esperou e avisou a primeira vez. Ele esperou e avisou a segunda vez. Ele esperou e avisou a terceira vez. E na quarta, isso é só uma metáfora, é só uma comparação, o juízo de Deus vem. Nós temos toda a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. E nós continuamos dando vazão ao desejo do nosso coração, ao desejo da nossa carne. Da parte do homem, a taça do pecado estava cheia até a borda. Da parte de Deus não houve ação precipitada. A primeira transgressão vem que merecer a ira divina. Quando nós vemos a ação de Adão e Eva, eles mereciam que aquilo fosse findado. Mas Deus age em misericórdia. E a própria tirada deles do jardim do Éden não foi uma ação da manifestação da ira de Deus, mas foi a manifestação do amor de Deus. Porque como que eles poderiam sobreviver diante de um Deus santo, sendo pecadores? Um modo de expressar esta verdade a respeito de Deus é que Ele nunca pune o pecador, senão depois de prolongada observação pessoal e de amplas oportunidades de arrependimento. E você vê isso claramente dentro do livro de Reis, você vê claramente isso dentro do livro de Crônicas, em que os profetas, eles são levantados, trazem exortações para o povo, e o povo prefere viver do jeito que eles querem. Podem até mudar o coração deles por um breve tempo, mas voltam a praticar as mesmas obras. Porque na verdade não houve mudança, na verdade não houve transformação. Apenas uma forma diferente de agir, uma adequação a uma situação momentânea. Outra maneira de declarar a mesma verdade é dizer que a face que Deus volta para o mundo é predominantemente de misericórdia. Então Ele age sim com paciência, Ele age com misericórdia comigo, com você. O Deus de Amós é um Deus de providência moral, Ele é paciente. Ele aguarda que você mude. Ele aguarda que você, como um filho, mude o seu comportamento de agir. Mas se você não mudar, como nós fazemos com os nossos filhos, Ele nos coloca em castigo. Situações acontecem que a gente não consegue explicar. André estava relatando um fato lá, juízo de Deus. Juízo de Deus, o revés do videogame. Juízo de Deus. É Deus mostrando de uma maneira mais clara que Ele não está agradado daquela situação. E se nós continuamos avançando na condição pecaminosa, Ele também engrossa o caldo dentro do juízo sobre as nossas vidas. E Ele não tem pressa nenhuma. E Ele não fica triste nem um pouquinho em descer o rei em mim e em você, para que nós voltemos ao lugar da glória do Senhor. É fácil e até correto descrever o Deus de Amós com a palavra de um Deus providente, paciente, mas é difícil de explicar. É difícil de justificar quando as pessoas estão passando por dificuldades. As desigualdades da vida, elas são muito grandes.
Você vê as pessoas com dinheiro, outras sem dinheiro, pessoas com fome, outras sem fome. Você vê pessoas com carro, outros sem carro, outros com recurso e outros sem recurso. Nós olhamos para a condição dos ímpios e parece que eles prosperam muito mais do que nós. Poxa, pastor, eu estou na igreja, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu trabalho, eu continuo no arroxo, continuo no aperto. E nós olhamos para essa situação e parece que Deus não está na jogada. Os ateus olham para essa situação e falam: esse Deus, ele não é bom. Tudo é obra do acaso. Esqueçam, Deus não existe. Se Deus realmente não existe, nós não podemos culpar a ninguém. E as pessoas gostam, os ateus gostam de culpar a Deus, mesmo não acreditando em Deus. Como justificar isso diante das pessoas que estão passando por dificuldade? Se você não tem a figura divina de Deus, se você não tem a ação soberana de Deus, quem está controlando tudo? Será que eu sou refém do destino? Será que tudo pode acontecer ao acaso? Será que a coisa acontece sem ter nenhum plano, nenhuma ação? Entenda que nós estamos num mundo em que há fatores naturais e sobrenaturais ocorrendo o tempo todo, todo o tempo. E quanto mais você age, mais você fica suscetível às ações do mundo e ações de Satanás, com a permissão de Deus. Nós tivemos que trocar o sanitário lá do apartamento da titia. E eu pedi para o rapaz que estava quebrado o sanitário, falei assim: coloca na vaga lá que depois eu dou um jeito. Ele foi lá e colocou na vaga errada. O apartamento é 629, ele colocou na vaga 229. O cara, ele foi lá, quando eu cheguei hoje lá, o sanitário estava lá no lugar, eu coloquei no lugar certo, liguei para ele para pedir desculpa para ele pelo incômodo, e ele falou para mim assim: por causa disso, eu esbarrei minha perna lá e tive 12 pontos na perna. Você acha que isso não tem ligação com o sobrenatural? Com uma forma do inimigo querer nos parar, no agir, no falar? É isso que ele quer. E se você se sente abalado, você para. Falava de pela manhã. Quinta-feira recebi lá a mensagem lá no meu WhatsApp dizendo: intimação, Polícia Federal, Delegacia da Repressão aos danos à fazenda. E eu fui lá na Receita Federal, na Polícia Federal, para descobrir o que era. E as coisas, elas ficam te rodeando porque você está em atividade. E aquele ditado que diz que passarinho que voa quer pedrada. E é exatamente isso que nós temos que levar, pedrada. Foi exatamente isso que Cristo levou na cruz, pedrada. Você quer moleza? Tem um lugar que é muito tranquilo, chama-se cemitério. Lá você vai ter tranquilidade. Até lá, você não tem tranquilidade. Um ateu convicto e consistente pode muito bem assegurar que o acaso governa tudo, mas se ele faz isso, ele está lutando contra o próprio argumento dele de que não há Deus, que não existe o Senhor. Amós declara por meio de uma metáfora muito comum dos profetas, e ele vem falando nesse versículo 1 e 2 sobre o grau de destruição e ação de Deus. E ele vem falando: quando o Senhor rugir, então os prados dos pastores estarão de luto, secar-se-á o cume ou o cimo do Carmelo. Desde as campinas verdejantes do vale junto ao rio, até a altura do Carmelo, desde os pousos dos pastores no extremo sul, até a cadeia das montanhas do Carmelo ao norte, desde as doces folhas de capim, até a luxuriante vegetação do Carmelo, tudo fica sob a ruína e o infortúnio do julgamento de Deus. Deus, ele não vai poupar ninguém, apenas aqueles que têm o sangue. A palavra que o Felipe trouxe, ela é providencial. Jesus está voltando. Como você vai se apresentar diante do juízo de Deus? Como que você vai apresentar? Você vai dizer que não tem tempo, é isso? Você vai dizer, marca para outro dia? Não há remarcação. Como no caso da Polícia Federal, eu fui lá, ver o que era, e aí ele falou: dia 7 você tem uma audiência, não tem nada com você, você é apenas uma testemunha num caso XYZ, você vai falar a sua posição, você não tem nada a ver com a história. Mas e se eu tivesse desprezado isso? Não despreze os alertas e os sinais de Deus. Não despreze. Fique alerta. Levante barreiras. Falei para a Rosângela hoje, temos que orar mais. Temos que buscar mais de Deus.
Temos que buscar a vontade do Senhor. Nós temos que estar espertos em relação a essa situação. Ele fala da destruição na totalidade. A realidade é enunciada em termos de nações. O mundo inteiro está sob observação divina, submissão à tributação divina. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele está vendo tudo. Ele está vendo onde você passa, o que você fala, o que você pensa, como você age. Quando Amós se lembra das nações que nunca receberam qualquer revelação de Yahvé, ele reconhece que cada um adorava o seu próprio Deus. Elas não podiam se justificar diante daquele Deus, porque diante do Senhor eles vão ter que dar conta. Eu não posso, você não vai poder se justificar diante do Senhor. Quem ensinou errado foi o pastor Paulo. Você vai ser julgado da mesma maneira. É por isso que você tem que desenvolver o seu discernimento espiritual. Não basta você simplesmente estar na igreja. Você tem aqui na igreja 1 hora por dia, quando você vem à noite. Mas muitas vezes você não vem na dominical. E aí você só tem 1 hora à noite, que é quando eu falo 45 minutos. É o tempo de você, talvez seja o único momento seu da palavra durante toda a semana. E você acha que você se alimenta com isso? Você acha que só isso é suficiente? Sente, Helena, por favor. Depois você pega isso e deixa aí. Só há um único Deus sobre toda a terra. E a Ele todos devem prestar contas. A mensagem de Amós contém muito mais do que essa verdade importante. Aquele que muito recebe, dele será muito cobrado. O julgamento virá primeiramente pela minha vida e pela sua vida. Primeiramente pela casa do Senhor. É por isso que nós temos que ser alertados. Para você não ser pego sob aviso, sem estar esperando. Você tem que estar preparado. Quanto mais reconhecemos o Deus de Amós como nosso Deus, mais humildes devemos nos tornar diante dessa verdade. Quanto mais você reconhece quem é Deus, quanto mais você vê quem é Deus, mais você tem que diminuir. Autoestima alta? Baixa. Você não é nada. Você não merece nada. E você tem que ser grato com o que você tem. Verdadeiramente Ele é o nosso Deus, o Santo, manifestando toda a sua santidade em ira justa e justa salvação, o leão da tribo de Judá, que também é o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz do Calvário. Felizmente podemos dizer que a ira de Deus, que odeia o pecado, não tem nada a ver comigo e com você, porque nós temos um anteparo que chama-se o sangue do Cordeiro. Quando Ele vem para nos destruir, Ele vê o sangue sobre a sua vida e Ele passa. E o dano não é tão grande como deveria ser. Porque se Ele desse a justa paga a tudo que você faz, a tudo que eu faço, nós seríamos consumidos. Mas também é verdade que a ira de um Deus que odeia o pecado deve estar permanentemente na consciência do cristão. Pois Deus não odeia mais do pecado do que quando um filho dele comete. O ímpio, ele pode cometer o pecado, e Deus odeia aquele pecado. Mas quando eu cometemos pecado, Ele abomina aquilo. É como se nós estivéssemos cuspindo no seu rosto. Toda vez que nós intentarmos cometer um pecado, lembre-se que quem está observando é Deus. Ele é o primeiro a sofrer o dano do nosso pecado. 2 perigos para você. Há 2 grandes perigos nos quais nós podemos cair facilmente. O primeiro deles é você, com a sua religiosidade, com o seu cristianismo superficial, você achar que você pode embaçar a sua consciência quanto ao rigor da justiça de Deus sobre a sua vida. Deus não vai pegar tão pesado assim. Quando o povo de Israel, eles foram para o cativeiro babilônico, eles achavam que Deus não ia pesar a mão neles. Eles achavam que iam ficar lá 6 meses, 1 ano, e eles ficaram por 70 anos naquele cativeiro. E quando voltaram para Jerusalém, tudo destruído, eles tiveram que reconstruir tudo do zero. Não se engane. Com a ira de Deus não se brinca.
apesar da ira total dele não ser sobre a sua vida, ele executa juízo sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se precisar, ele dá uma palmada na gente. O segundo engano, o segundo perigo, é você achar que tudo que nós estamos falando é apenas para o pessoal do tempo de Amós. Não, pastor, faz mais de 1000 anos que isso aconteceu, 2000, quase 3000 anos que isso aconteceu. Isso não é para a gente. O povo de Israel, no cativeiro babilônico, também teve esse engano. E ele falava, isso não é para a gente. Isso vai acontecer depois. Jerusalém cair, que é isso? Aqueles salmos que foram escritos por Davi, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Cadê esse Deus? Ezequiel diz que ele sentou nos querubins e foi embora. O templo era vazio. Yahvé significa principalmente que Deus é santo. E, portanto, a primeira reação do povo de Deus ao conhecê-lo é o compromisso de buscar cada vez mais uma natureza santa. Você tem que olhar todas as coisas que você faz. Como você fala com as pessoas. Como você gerencia os seus recursos financeiros. Eu tenho trazido para vocês uma ferramenta financeira que é muito boa e vai dar recursos financeiros. Mas o que você vai fazer quando você estiver bem de vida? Você vai só trocar de carro? Vai viajar? Vai passear? Será que é só isso? Será que Deus ele trouxe esta informação para você apenas para que você se alegre? Porque você é o filhinho amado dele? Lembre-se que o filho amado dele, ele se agradou dele de moê-lo. Yahvé significa principalmente que Deus é santo. E que nós devemos ter como primeira reação o desejo de ser santos como Ele é santo. A reação própria a essa revelação é viver diante dEle em um espírito de arrependimento, frequentando o lugar de perdão e da purificação, usando totalmente os meios do perdão e da graça. Não canse de ir a Deus e dizer, me perdoa, Senhor. Não canse. Porque ele está lá o tempo inteiro, ele não é hipócrita, porque ele sabe que no amanhã você vai pecar de novo na mesma coisa, e você vai ter que ir de novo à cruz e falar, Senhor, me perdoa. É a combinação dessas duas verdades que fez de Amós o profeta especial que foi, e é nos termos dessa verdade que o seu chamado salta milhares de anos e nos alcança nessa noite. Um livro pequenininho, escondido entre livros que são mais proféticos, como Joel, que fala dos gafanhotos. Obadias é um livro também desconhecido, mas aí nós encontramos Jonas, que é um livro muito pregado. Está lá escondidinho, com a revelação verdadeira para o dia de hoje para você. Como sempre, a Bíblia fala com uma voz única, relembrando os grandes atos da salvação, nos quais Deus revelou o seu nome e a sua natureza. 1 João capítulo 2. Versos 1 e 2. Primeira João, capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É o sangue dele. 1 João sabe do que Amós estava falando. Mais do que em qualquer outro aspecto, a mensagem de Amós tem permanente relevância nesse ponto, de nos convencer a tornar verdadeira a nossa eleição e lembrar-nos de uma coisa é reivindicar as bênçãos de Deus. Vamos fazer um clamor pedindo as bênçãos de Deus na nossa vida? Vamos fazer. Uma coisa é você pedir e outra coisa é você receber. Uma coisa é você ser filho e outra coisa é você herdar a herança dos seus pais. Para aqueles que são filhos, a herança ela é garantida. Mas, como Felipe disse, o que você vai apresentar diante do Senhor?
muitas pessoas vão chamá-lo de Senhor, Senhor, apenas para receberem resposta: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. São as duas respostas que você pode ter no dia do juízo. Primeira: entra, benditos do Pai. Outra: apartai-vos de mim, vós que tem os corações cheios de fel, amargura e iniquidade. Novamente, finaliza a palavra dizendo: ouça o rugir da palavra do Senhor. Amém, queridos? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, pela Tua graça e pelo Teu amor. Porque o Senhor continua nos dando a oportunidade de nos arrependermos e seguirmos os Teus caminhos. Nos abençoa, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus, informa você que nós estamos apenas no versículo 1 e 2 do capítulo 1 de Amós.